não fizer a logística, né, da burocracia, também vem esse custo, né? Carga parada é prejuízo. Tem isso. Geralmente, para importador menor ou quem quer iniciar na internacionalização, eles têm aquelas comissões de viagem. Então, às vezes, a embaixada, algo assim, eles fazem, né? Eles juntam vários importadores e vão até a feira com uma redução de custo, porque eles acabam rateando as despesas. Ou também rodada de negócio. LCL de pessoas, é isso? LCL de pessoas. Mais barato. Tem o aéreo, né? Que também acontece bastante esse problema com questão de carga. Raio-X? O X-Ray? Esse, o famoso. O famoso X-Ray. Famoso. Gerenciamento de risco da Receita Federal é excelente, né? E uma hora a conta vem, não Vem. adianta. É uma questão de tempo. Depois de uns 3 anos, tá lá a surpresinha. A gente marcou 3 vezes esse episódio. Aí na semana passada, foi semana passada? Retrasada. Na passada foi do ciclone. Ah, é verdade. Ciclone que a gente não conseguiu ver. Deu eu acho que foi enchente. A primeira foi o acidente em Itajaí, que aí vocês não conseguiram chegar, porque o Rafael vem de Joinville e a Fernanda vem de Jaraguá do Sul. E aí ficaram presos, né? E não conseguiram chegar. Aí tava o Carlos Araújo aqui, eu gravei só com o Carlos, que é o episódio anterior já. Uhum. Eu moro a 10 minutos daqui. Foi difícil chegar também. Foi difícil, A imagina. sinaleira não tava sincronizada. Aí a gente remarcou, aí deu o ciclone, né, da semana passada, e aí ficamos sem luz, tava... Não dá nem pra chegar aqui, que era perigoso. Tava né? um caos. A gente passou por aqui já na estrada, viu que ainda tem muita coisa Sim, derrubada. E quarta e quinta-feira tá pra ter outro, né? mais perto, Guilherme. Mais perto. Não Quarta tava e quinta-feira dá sabendo. pra ter outro agora também. Não tava sabendo, agora já tô triste. De volta. Pô, a gente tem episódio pra gravar quinta, né? Vamos ter que arrumar um gerador, né? O gerador. Um container gerador. E um barco? E um bar. E um barco. Já deixa um bote aqui preparado. Não. Vamos ser positivo. Vamos ser positivo. Um apoio Defesa Civil. Pô, não. Precisa. É verdade. Cadastre o celular pra receber SMS e quando tiver tragédia vindo. Não, que horror. Não. Entre em contato com a Invoice Content. Não. A gente não cuida disso. As fake Com news. os convidados. Ai. Então vambora, vamos. Eu sou o Jonas Reira Guilherme Félix. Fernanda Steffens. E eu sou o Rafael Meyer. e vamos conhecer os custos de importação até a hora do embarque. Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. A importação tem bastante custo, muito custo. Se a gente fosse falar de todos hoje, eu ia precisar dessa turma aqui para ficar umas 6 horas comigo. Então eu pensei, vamos começar só lá na origem, né? Até chegar a hora de embarcar, vamos falar de cada um deles, até um pouquinho mesmo antes da empresa estar pronta para operar na importação. Então hoje eu tô aqui com essa turma que vai me ajudar a lembrar de todos eles. Vamos acabar assustando o pessoal para querer começar a importar, talvez? Mas é importante já ter ideia do que lhe espera. Mas antes, vamos para o consolidado de recados. Curta, compartilha, se inscreva aqui no YouTube, se inscreva no Spotify, em outros agregadores de podcast. Lembrando que nós estamos já no Spotify em vídeo. Lá tem espaço também para comentar. Lembra de dar uma notinha boa para nós. Sempre 5, se odiou a gente, 4 estrelas, não menos que isso. Né? Que esse é o jeito certo de usar, né? Odiei, 4 estrelas. É assim que eu quero ver. Lembrando também dos nossos apoiadores que ajudam esse projeto estar de pé. A Logcomex, a DAT, a Inglobal, vulgo, certo? A Ship2Ship, a Get e a Interfreight. E eu quero aproveitar que eu tenho recebidos. Vou agradecer um recebido aqui do Roberto Raia, da Raia Consult. Ele me mandou esse livro aqui, que é Direito Aduaneiro Contemporâneo. É um compilado de diversos artigos, tendo também do Roberto Raia, tem do Sidney Lostado, que já participou do podcast. O Walter já participou também comigo na InvoiceCast. Então, Raia, muito obrigado. Eu sei que esse livro está disponível na Dialética da editora e em diversos e-commerces também. Caramba, tá com recebidos agora com recebidos. Eu apresentando. cheguei lá na vida. Caramba, blogueiro. Eu quero recebidos. Não me mandem calendários. Fica a dica, Fernando. Não. Eu já passei. Fica a dica, Fernanda, é boa. É verdade, Fernando. Tem um livro aí também. É, Manda uma chave do Kindle pra ele pegar lá o digital. Ele não vai sair em formato físico? teremos outro. Opa, aí sim, né? Aí sim. Surpresa. Esse boleto subiu alguns reais. Tá? Agora sim, hein? Mas deixa eu aproveitar também para agradecer a presença de vocês. Aqui eu tô com o Guilherme da BM Log, aqui com a Fernanda Delis Food Service e com o meu querido amigo. Olha só que bonito, meu celular fazendo barulho nesse momento. Estou aqui, mas eu ia apresentar alguém que não era tão importante assim. Estou aqui com... Ó, todo mundo colocando silêncio.
Pô, não quero... É que a gente começou a gravar podcast Nem hoje, né? trouxe. A gente aprende com o erro dos outros, né? Isso aí. É isso. Isso aqui com meu querido amigo de sempre, o Rafael da Inglobal. Tamo aí. Vamos começar aí com a primeira perguntinha pros 3 aqui responderem ao mesmo tempo. Na origem, é o momento que nós mais temos custos surpresas na importação, sim ou não? 1, 2, 3. Sim. Às vezes. Sim. E Às vezes. quando não? Quando aqui tem mais. Me ajuda. Tu disse às vezes, agora tu foi o único diferente, vai. Por que às vezes? Bom, Depois, eu depois vejo do que embarque pode incomodar mais? eu acho que quando chega a mercadoria aqui, a gente não prevê alguma coisa que, bem provável que se a gente tivesse feito a boa estratégia antes do embarque, a gente evitaria. Aí sim. Ah, com certeza. Por isso que o planejamento é primordial na importação. Mas é aquela surpresa, né? Que a gente não está preparado, aquele pallet não fumigado, aquela mercadoria que a gente vai precisar movimentar para a Receita ver. Isso aí a gente não espera também, né? Ah, nem é caro os custos no Brasil. Não. Tranquilo. De boa. Ainda mais com tabela pública, assim, aquele custo gostoso assim, que a gente não negocia, sabe? Quem Aí é espera difícil. por uma demurrage, né? Mas eu acho que a origem também é algo que, se a gente não fizer certo, a gente pode acabar pagando muito, muito mais caro do que deveria pagar num processo normal, né? Qual que é o... Vai depender também do Incoterm que tu vai negociar, né? É. Então, Exatamente. alguns custos podem ocorrer na origem, mas aí vai ficar por conta do exportador, né? Então, vai depender muito a tua negociação. Mas vamos voltar um pouquinho assim. Digamos que o importador é a primeira importação dele. Onde é que ele já começa gastando dinheiro? Eu diria que seria até cuidando do radar, Exatamente. né? Se for um... Até comentei isso no episódio anterior com o Carlos. Se for o radar limitado, de $50 mil, beleza. E a empresa está contabilmente em dia, é automático, né? Agora, se tu precisar de um radar de $150 mil ou tu já quiser tentar o ilimitado, e aí tu vai precisar de alguém para cuidar, para te ajudar com isso, né? Que nem sempre vai de primeira, né? Até como o Carlos falou, a tendência é que fique mais facilitado, né? O radar limitado a $50 mil é 4 cliques, né? Se eu não me engano, 4 cliques você consegue tirar ele. Mas se ele for, né? Se precisar de um limite maior, você já precisa formalizar um dossiê, né, com uma burocracia, que tem uma legislação específica, com alguns documentos e tal. Não é um bicho de 7 cabeças, mas às vezes você já não pode fazer sozinho, você precisa de uma empresa para te ajudar. E aí, dependendo disso também, as empresas vão cobrar por esse serviço. E até, como tu tinha falado também, o Carlos também, tem empresas que acabam se aproveitando desse momento da falta de conhecimento do cliente para poder aproveitar e cobrar muito, muito mais caro do que deveria para fazer esse serviço, né? Eu já testemunhei empresa querendo cobrar 5, 7 mil reais pra tirar o radar limitado. Aí, pô, é sacanagem, né? Sim. O cara não leva um minuto clicando nas coisas ali e o cara ganha uns 7 conto. Pô, E se o cara não faz uma certa pesquisa, vai pagar mesmo, né? Tem que ir. Ah, é o meu amigo. Amigão, hein? baita amigo, Baita hein? amigo. Aí a pesquisa vai até antes disso, né? Porque você precisa entender o mercado, se é viável fazer importação, entender qual que é o preço praticado já no país, para ver se vai compensar, fazer uma simulação de importação, né? Colocar tudo, desde a origem até o destino. Então, o custo de importação, você tem que trabalhar com o pior cenário, né? Inclusive com os custos extras, que são que fogem na nossa mão. Você pode importar o mesmo produto todo mês, mas sempre vai tem uma ser... surpresa. Sempre vai ter uma surpresa ali, positiva ou negativa, né? O que mais a gente pode falar de custo? Depois o radar. Eu acho que, aproveitando que a Fernanda falou, a gente vai até antes, né? Antes de estudar o mercado, às vezes tem até visita a feiras que você vai fazer. Verdade, né? Amostras. Amostras. Conhecer o teu né? fornecedor, né? Porque às vezes a pessoa vai lá comprar uma caixinha, vem, entregou certinho no LCL. Aí tu vai comprar um container inteiro, o custo disso. Tu realmente conhece esse fornecedor? Já tive diversos problemas de cliente falar, o cara não me responde mais. A hora que sumiu, aumenta a quantidade... E acontece. Então, busque, né? É um serviço que também pode ser pago para verificar realmente se essa fábrica existe, se o endereço dela não é uma biboquinha, um barzinho da esquina. É inspeção de fábrica, né? Que Inspeção de chama, fábrica. Inspeção de tem. fábrica. Pra saber que ela existe, né? Também é bom, né? Exatamente. Tem uma auditoria de fábrica. O pessoal Hoje. acha que lá fora não tem fraude, tem muita fraude, né? Até Sim. é importante identificar também a capacidade produtiva do exportador, porque eu mesmo já tive experiência numa outra empresa onde a gente optou por um processo mais em conta,
mas ele não tinha capacidade produtiva de atender a nossa demanda. Então, isso trouxe um custo ainda maior para a gente, né? A gente teve que trabalhar com 2. Então, toda essa análise de custos, ele vai também direto na negociação, ali a parte de compras, né? E é complicado, porque dependendo do mercado... Dependendo não, boa parte dos mercados tem que pagar 10% adiantado, né? Uhum. Exatamente. E aí já vem outro custo já na origem, que é normalmente esse pagamento adiantado que nós temos, né? E junto disso também, pagar o spread da corretora, do bancão, seja lá de quem você fechou, ou abrir uma carta de crédito. Você até dá um arrepio. Dá um arrepio. É custo, é burocracia. Pensa no assunto que eu tô procrastinando gravar no podcast, que é carta de crédito. Ô, troço chato, cara. Mas o que eu vejo no mercado é muita gente, a gente viu aí na pandemia, né, agindo por impulso. Então, não conhece o mercado, aí vê uma oportunidade e já quer entrar, sem Fernanda, conhecimento. Mas teus colegas de trabalho lá que eu entrei em comércio exterior falavam umas groselhas. Os outros departamentos. Eu também trabalhei na indústria e falava, tá aqui, ó, achei isso aqui no Alibaba. Traz iPhone pra mim. Nos departamentos. Mete aí um iPhone no container do maquinário, ninguém vai ver. Existe sim, partes e peças é complicado, o pessoal quer, bota no avião e traz, é bem o MNCM, né? Partes e peças de máquina. Mas essa é a questão, sabe? Que às vezes a pessoa não entende nem do mercado que vai entrar, mas identificou uma oportunidade, acha que vai vender aqui, e às vezes tem uma anuência Anvisa, às vezes tem um mapa, às vezes tem um Inmetro, e aí trava toda a importação. Então, quando eu já trabalhei com algumas importações, assim, até para dono da empresa, por exemplo, né? Algo pessoal. Mas aí tinha a anuência do Inmetro, então já não valia a pena fazer a importação. Então, tem várias dinâmicas que você precisa tanto de conhecimento técnico, né, de uma trading ou de um despachante aduaneiro, e aí tem a parte do mercado mesmo que o teu cliente ele vai ter que conhecer até melhor às vezes que você, né, entender se vai vender aquele produto. Até que ponto é oportunidade, né? Porque o que veio de gente na pandemia, eu quero trazer luva, seringa, máscara, vacina. Gente, não é bem assim. O seu CNPJ não pode trazer, não pode portar, tem várias anuências que estão atrás daquilo, então... e o que acontece, também muitos clientes vêm atrás da gente falando, eu quero importar um negócio que não tem aqui, que... Tá, mas tu tem a licença para poder trazer? Porque já existe uma marca por trás disso. Não, mas o Joãozinho lá atrás, ele traz escondido, não... Escondido. E tu, como tu escuta isso ainda, né? Pô, falta de informação porque o outro faz, tu tem que fazer também. Mas cai, chega esse processo aqui e dá errado. E tu, por ser uma empresa nova, a chance de cair aqui na fiscalização é muito grande. Sim. Eles cruzam todos os dados do exportador, do importador aqui. O gerenciamento de risco da Receita Federal é excelente, né? E uma hora a conta vem, não adianta. É uma questão de tempo. Depois de uns 3 anos, tá lá a surpresinha. Mas a gente tá falando aqui antes, participação de feiras, mas assim, para um pequeno importador, não é viável ir até uma feira, né? Então, a sugestão em contrapartida seria realmente receber amostras, né? Já é um começo. Como é que funciona a gente pedir uma amostra? Normalmente a gente paga pela amostra? Paga, né? Tem que declarar. Tem que declarar, mas assim, tem que pagar o exportador também pela amostra, né? Nem sempre eles mandam de graça, né? Depende da tua negociação, bem relativo. Depende do que é o produto também. Depende do que é o produto. Imagina, velho, pedir um iPhone de amostra. Mas vai depender do fornecedor, da negociação, e também eu acho que o principal é qual perspectiva que você dá para esse fornecedor de negócios futuros, né? Porque ele não vai te mandar uma amostra de um copo se você tem a perspectiva de comprar 10 peças. Entende? Mas se você mostra, eu tenho um tamanho X, que eu tenho um volume significativo por ano, né? E é legal a gente dar essa dica para os clientes menores, sempre dar esse volume por ano, eles conseguem talvez uma negociação legal. Mostrar que tá uma empresa grande, no caso, assim? Não necessariamente grande, mas só que tu tem uma programação. Né? Não vai ser um pedido spot e ele nunca mais vai te ver. Não, eu tenho a programação de comprar, por exemplo, esses copos aqui mensalmente ou trimestralmente. Fazer esse uma volume parceria a aqui. longo prazo, né? Trazer, mostrar esse big number pro fornecedor é uma ferramenta que a gente sempre aponta para os clientes que estão iniciando, principalmente com volumes pequenos. Falar sobre um pedido piloto, esse é um pedido que a gente quer testar a qualidade, ver se realmente vai ser algo positivo. E até como você falou das feiras,
é muito difícil de verdade o investimento para você ir numa feira, mas tem muitas feiras brasileiras que têm fornecedores de fora, né? Ah, boa. Né? Então, até em Joinville, né, que é a cidade que eu moro, é uma cidade bastante industrial e tem muitas feiras industriais durante o ano, às vezes que são uma das maiores do Brasil. E essas feiras atraem bastante empresas chinesas, inclusive, que têm referências e tem sempre alguém, um standzinho lá. Então até nessas feiras que são locais a gente consegue encontrar fornecedores e trocar uma ideia com eles. Não precisa necessariamente se ir até uma feira internacional para encontrar esses caras, sabe? Entendi. Então é algo legal. É óbvio que não dá pra gente pedir uma amostra de uma máquina, né? Uma máquina gigante, assim, né? Então é uma coisa que pode nos ajudar, mas depende bastante do produto. E aí tem outras formas de melhorar os outros produtos também. Minhas épocas de indústria, e quando realmente era maquinário, aí a gente tinha que pagar para um engenheiro nosso ir até a máquina para fazer o teste de qualidade dela, né? Porque aí não era apenas uma simples, digamos, uma inspeção de qualidade de um produto mais simples. Né? Seguindo a ideia de copo, né? Copo, uma pessoa já olhando, já vê se tem rachadura, se consegue medir, ver se o tamanho foi respeitado, conta a quantidade e fechou, né? Agora, maquinário, provavelmente vai precisar de um engenheiro para fazer os testes, né? Teste de performance, o teste de estresse. É o tipo de teste de estresse, né? Para ver o quanto que aquela máquina está aguentando, para ver se ela já está amaciada, às vezes, que eles falam também. A gente do comércio exterior já ia passar nesse teste, eu acho, né? De estresse, sim, a gente já passa, né? Se fosse feito com uma máquina de profissionais de comércio exterior, o de estresse a gente já tá, mas tá bom. É bom verificar também essa questão de feira. Isso é um custo, levar alguém até lá para verificar umas feiras dessa, mas, cara, às vezes aquilo ali é uma importação que vai passar a tua empresa para um outro nível. Sim. Aí tu vai querer economizar, sei lá, tantos dólares, tantos reais, mas tem... botar na ponta do papel, vai ver realmente o que está acontecendo. Tem duas opções também, que geralmente para importador menor ou quem quer iniciar na internacionalização, eles têm aquelas comissões de viagem. Então, às vezes, o embaixada, algo assim, eles fazem, né? Eles juntam vários importadores e vão até a feira com uma redução de custo, porque eles acabam rateando as despesas. Ou também rodada de negócio. LCL de pessoas, é isso? LCL de pessoas. Mais barato. Tá. Isso mesmo, um LCL de pessoas, tudo consolidado. Isso. E também as rodadas de negociação internacional entre os países, né? Então, às vezes, a Argentina promove, em Florianópolis, a Câmara também do Árabe tem bastante aqui no Brasil, então dá para participar dessas rodadas internacionais que eles já divulgam os maiores exportadores, né? Quem quer fazer negociação com o Brasil, e aí você já consegue filtrar ali algumas empresas que têm capacidade e também, né, são viáveis para fazer negócio. Legal. Isso até, tu me falou uma coisa bem legal dessas organizações comerciais que representam outros países aqui, porque eu tive um cliente que era pequeno e ele recebeu uma viagem para uma feira em Taiwan pela Câmara de Comércio de Brasil-Taiwan, de graça. A Câmara pagou para ele, para que ele fosse lá visitar feiras e fazer reuniões com fornecedores, porque o produto que ele estava importando era interessante para Taiwan. Então eles têm alguns targets, cada país tem alguns targets que eles querem dar um foco para que seja exportado. O produto dele era impressora industrial de 3D. Então é um produto de alta tecnologia agregada, com valor expressivo, que vale o investimento dos fornecedores de Taiwan fazendo o movimento inverso, né, trazendo pessoas para cá. Então ao invés da gente investir indo para lá, não, eles buscam gente aqui para visitar lá. E o cara foi? Foi. E teve exercícios militares da China? Quando ele foi? Não, faz tempo pré-pandemia, assim, mas deu certo. E, inclusive ele importou depois a máquina, com um fornecedor lá, e foi super legal. Que legal. Porque eles deram todo o apoio aqui para fazer o contato com o fornecedor, para tentar uma negociação mais a longo prazo. Então é legal mostrar para as pessoas que, apesar da gente estar colocando essas etapas, tem formas que não necessariamente vai ter um custo, né? Tem várias alternativas, tipo a visita em feira. Cara, a visita em feira aqui não paga, né? Você consegue ter uma ideia de mercado aqui, né, com uma visita gratuita. Às vezes você vai ter uma locomoção até o lugar, alimentação, enfim. Mas é um investimento expressivo para que você tenha uma ideia de mercado. E quando você tem contato, às vezes até com a própria associação comercial das cidades, que tem um núcleo de negócios internacionais, tipo aqui em Itajaí, que tem também, lá em Joinville também tem, algumas outras cidades têm.
elas fomentam bastante e tem muita informação gratuita para acesso a quem de fato quer fazer o negócio acontecer. Então vale a pena buscar. Voltando na inspeção, tanto de fábrica quanto da qualidade do que foi produzido, aí quais são os custos que tem dentro disso? Eu acredito que tem que pagar o deslocamento da pessoa que vai até lá, vai ter que pagar também um hotel, tem mais alguma coisa dentro disso? Além, claro, do próprio serviço de fazer isso, né? Geralmente, depende muito do país, eu acho, né? Mas quando são, por exemplo, a China, que é o mais comum, geralmente é um pacote inteiro, que você não paga cada coisa específica. Você já contrata a empresa por um valor inteiro e ela faz e te entrega o relatório. E ela já tem todo esse custo com deslocamento incluído. Porque geralmente as empresas grandes que fazem inspeção, elas têm vários lugares da China e escritórios. Então ela não tem tanto deslocamento, porque ele já manda da filial que é mais próxima para não ter esse custo. Então você já paga aquele valor, e geralmente é um valor muito barato em comparação ao que você vai pagar no produto, né? Então a gente sempre indica, principalmente quando é os primeiros pedidos, né? Primeiro o fornecedor novo, sempre fazer essas inspeções, porque apesar de ter um investimento, você vai resolver lá se tiver um problema, né? Como é que é cobrado? É pela quantidade de mercadoria? Uma porcentagem do valor CIF? Como é que é isso? Eu não sei mesmo. Na minha experiência, geralmente é um valor fechado, eles contam como dia homem, né? Então, quanto mais pessoas a gente precisar para uma inspeção, ou quanto mais dias a gente precisar, ele vai cobrar para isso. Então, a gente manda para a empresa o que a gente precisa, ele vai estimar quanto tempo que vai precisar para fazer aquilo. Então, a gente manda invoice, manda as informações do produto, manda o que a gente vai precisar que seja analisado, porque eles já têm algumas inspeções que são padrão, pré-definidas, né? Pré-definidas. De questão documental, fiscal, como a empresa tá tudo ok lá. E aí, se tu quiser alguma coisa diferente, aí eles vão cobrar por tempo. É mais pelo tempo que vai ser dispendido para fazer isso. Entendi. É que aí você vai ter tanto a inspeção ou auditoria, né? A auditoria seria é o primeiro produtor que você vai trazer dele, né? A primeira importação dele. Então, você contrata uma auditoria que é para fazer toda a análise da fábrica em si, né? Em relação à capacidade produtiva, tudo mais. E a outra parte seria a inspeção. No meu caso, eu tenho alimentos, né? Então, por exemplo, para a origem animal é muito importante. Então, existe também a análise laboratorial, né? Antes do embarque. Então, vai depender muito do produto. Tem produto que é mais simples. Já importei roupa. Era mais simples, né? Porque é questão da qualidade. Mas, para alimentos, ele já se torna um pouco mais complexo, né? E aí, também para a parte fabril, que seriam máquinas, também existe outro tipo de complexidade. Então, vai depender muito o tipo de produto e a fábrica. Nessas rodadas que eu comentei, né, de consulados e tudo mais, que nem você comentou que nessas associações geralmente tem, eu participei de uma que era de Hong Kong, e eles estavam buscando parcerias para vinho, mas também outros produtos, né? E o foco deles era vinho, eles precisavam de vinho no momento. Nesse caso, eles disponibilizam alguns exportadores de vários tipos de produto no site, e aí são exportadores já auditados e inspecionados. Então, se você vai contratar uma empresa que já está divulgada pelo próprio consulado, se torna uma confiabilidade maior. Então, aí você pode contratar só uma inspeção pré-embarque, digamos assim, né? Mas se ele está lá é porque ele já foi auditado, inspecionado pelo próprio país. Então, é uma garantia a mais que você tem. Legal. Daí dá pra pega no máximo uma amostra, e aí se passou na amostra já dá para confiar, né? Exatamente. Legal. Quando eu trabalhava na construção naval, aí tem as entidades de classe da construção naval, por exemplo. A gente pedia assim... a gente quer cotar, digamos, chapa de aço para construção naval. Aí a gente falava assim, tem que ser certificação ABS. Né? Aí o cara já colocava nesse custo que ele ia ter que chamar alguém da ABS para ir lá na fábrica dele para olhar aquelas chapas e emitir a certificação, né? Que aí era uma coisa mais simples. Tipo, eu não precisava contratar alguém para ir lá olhar e me dizer se estava certificado. Não, a própria ABS, que é uma das certificadoras que tem, vai lá e faz isso, aí a gente já sabe que tá
tá tudo certo. E ABS, gente, como era chata. Então essa se tava passando na qualidade e sim, é a mesma dos freios ABS. Né? Tem outra que é a SGS, né? Que é bem conhecida também. Essa eu acho que é maior até do mundo, não é? Eu acho que é também. Tem bastante maiores, certificação. É bem comum ter fornecedores, inclusive, que já são auditados por ela e facilita ainda mais o processo, né? Porque eu acho que essa empresa é uma das poucas, assim, que pega vários segmentos, ou quase todos até, né? Eles vão todos os segmentos. De alimento, vestuário, indústria, qualquer um. E eles têm bastante escritórios pelo mundo também, né? Então acaba facilitando ainda mais, reduzindo o custo de locomoção, que nem o Jonas falou. Então tá bom, estamos aí com a carguinha pronta agora, fizemos uma amostra, tem certificação, tá tudo bonitinho, agora tá na hora de começar a embarcar esse trem. Aí vai depender dos Incoterms, como nós tínhamos falado, né? Uma coisa que acontece muito, né, e aí entra a parte do agenciamento de carga, às vezes que aconteceu, tipo assim, o agente de carga olha assim, cara, essa embalagem aqui que o exportador colocou não presta. Aí vem aquela foto assim, aquela madeira podre, né, do pallet de mercadoria e tal. E aí, às vezes, um custo que a gente tem de surpresa é ter que reembalar. E acontece com frequência, tá? Parece que a gente vai, avisa, manda o recado, os importadores falam pro exportador, mas chega na hora de entrega a carga, né? Dependendo do Coterm. Porque no LCL a gente acaba tendo contato com a carga, no nosso armazém do parceiro lá fora, a gente vê como é que tá a questão do pallet. Mas quando é full container, é um FOB, a gente não tem controle nenhum. A gente libera o container, ele vai, coleta o container vazio, estufa, bota no porto. Só descobre aqui a surpresa, né? Não, pior grande presente. E quando é X-Works, que aí tá lá o caminhão parado pra coletar e olha aquele pallet assim, meu Deus. Já manda foto, né? Porque querendo ou não, vai ter o... E aí quem é que vai pagar esse caminhão parado de um dia pra outro até resolver a treta? Eu tive uma carga que veio um pedaço de madeira bem aleatório, assim, dentro do container. Né? A carga nem era paletizada, mas veio aquele pedaço de madeira. Um brinde? Como incomodou aquele pedaço. Eu tive que exportar ele. Nossa. Tive que mandar de volta aquele pedaço de madeira. Totalmente aleatório. E a carga ficou parada enquanto não mandasse de volta. Assim. Nossa, foi... Sim. Um abraço ao mapa, amamos vocês. E tu escuta de tudo, né? Até pacote de bolacha, uma vez eu falei. Eu escutei do... Foi? O japinha, sei lá, o chinesinho tava lá estufando o container, comeu, antes de fechar, jogou pra dentro, fechou. Aí chega aquilo com um bichinho, às vezes, com um pacote, um objeto não identificado, que não tem nada a ver com a mercadoria. Para tudo, trava tudo. O meu veio chá. E aí, né, erva. E os brindes? Não, brinde é uma delícia, né, cara? Vai lá, compra, o cara mandar uma caixa de vinho, uma coisa diferente pra dar um agrado pro meu cliente. Trava tudo. Eu tive uma vez Teve um estado que eu trabalhei que a gente comprou corrente, né, para as âncoras. E aí chegou a corrente aqui. Pegamos inspeção, caramba, dane-se. Compramos mais barato mesmo, não precisava de certificação. Vem! E aí chegou aqui, quando a gente abriu, deu canal verde e tal. Quando a gente abriu o container no estaleiro, tudo enferrujado. Nossa. E aí nós... Meu querido, né? Não, né? Não era galvanizado. Oh, my dear! Não mandei uma dessa. Falei, cara, tu me mandou mercadoria usada? Aí ele, não, só tá há muito tempo aqui parada. Eu falei, sim, mas isso aqui tá parecendo que é usado? Né, do jeito que tá. Aí ele falou assim, mas tu não me disse que tinha que ser nova a mercadoria. Senhora. Que olha, mas sim, mas foi só necessário jatear com areia e tava resolvido. Mas, cara, e pra tu explicar isso num canal vermelho que não é usado, entendeu? Tudo cheio de ferrugem e tal. Cara, é foda. E aí por isso que é importante realmente essa inspeção uma primeira vez. Ou só pedir, né? Manda uma foto pra ver como é que tá isso dentro do container. Já evitava o problema, né, cara? E foto do container também, né? O que acontece? Quantidade de exportador que vai lá, pega o container já tá furado, tá bem danificado. É um 20 pés tétano, né? 20 pés tétano. Só de olhar tu já pega. Só de olhar, se tu não tiver com as vacinas em dia. E o armador não quer nem saber, né? Você fecha um CFR lá, o cara, o exportador tá nem aí, né? Ele recebe o container, te manda, quando chega aqui pra devolver, tem que pagar todo o reparo, lavagem, o container já vem detonado, a gente tem que entregar lindo. Pensa numa viagem violenta, né? Pra chegar desse jeito. Então vale a pena, assim, pedir foto na origem, sabe? É uma incomodação a menos depois aqui, porque daí o cara vai lá, recusa o container, né? E aí pega outro e... Aí depende também do seu exportador, né? Vai agir de boa fé, mas exportador, assim, que você já tem um relacionamento, ele mesmo já cuida dessa parte pra você, né? Então, assim, cuidar, o detalhamento numa operação de comércio exterior, não adianta quantos anos você importa a mesma mercadoria.
É sempre uma surpresa, é bom estar relembrando sempre, que parece que eles esquecem. Ainda mais essa correria que tava aí de pandemia, o cara não dá querer vender. Instrução de embarque que ninguém mais abre, né? Desovar as mercadorias, tirar dentro do pátio, então... Mas depois de coletar a mercadoria, aí tem o custo de origem, que é transportar a mercadoria até o porto, aeroporto, né? E tá cada vez pior nesse curso, né? Porque, vamos dizer, exemplo de China, agora cada lugar fecha, né? Aí vamos dizer, Rússia, Europa, pô, começou a guerra ali, muito caminhoneiro é polonês, muito caminhoneiro russo tiveram que voltar para suas cidades, para guerra, etc. E custo de frete altíssimos. China também, né? Cada hora fechando um lugar novo, a gente não consegue definir. Aí tu acha, não, é a pandemia novamente, aí tu vai ver um caso, 2, que voltaram com o negócio do Covid-0. Então... Mas é engraçado, assim, porque essa parte logística você tem que montar cenários, né? Então não adianta, eu vou trazer da Argentina rodoviário, vou trazer, né, do Mercosul rodoviário. Da Argentina para o Brasil, o frete marítimo ele é mais barato. Mas dentro da Argentina, dependendo de onde está a planta do teu exportador, o transporte até o porto já inviabiliza a tua operação, não vale a pena. Então, eu tenho casos que não vale a pena o marítimo, porque justamente pela questão logística interna da Argentina, que é mais caro do que o transporte marítimo, né? Peraí, o rodoviário não vale a pena? É que tu disse... Não, por exemplo, para levar a carga da planta do meu exportador até o porto, lá na Argentina, ele sai muito caro. Então, no total da operação, vale mais a pena importar rodoviário mesmo. Ah, nossa! Então, dependendo onde está a planta do teu exportador, se não está perto do litoral, ele não é viável. Então, eu sempre gosto de montar cenários, né? O que vale mais a pena. Então, rodoviário, marítimo... ou até portos, né? Às vezes você vai trazer uma importação da Europa, aí você vai verificar qual que é o porto melhor aqui no destino. Às vezes você tem uma rota maior, mas você consegue uma negociação com determinado porto. Tem porto que é mais flexível, tem porto que exige uma quantidade maior de container mínimo por mês, né? Então você não consegue uma tabela tão atrativa. Então você tem que ficar ali equilibrando entre o frete, aí o imposto de importação, com o que você vai pagar de armazenagem. Então, por exemplo, eu tenho carga que chega liberada já aqui, né? A Anvisa, por exemplo, já defere enquanto tá em trânsito. Agora, origem animal, né? O mapa, eu preciso da vistoria, às vezes tem inspeção. Então, ele já demora mais. Então, eu preciso ver para qual porto eu vou levar. Então, tem uma série de detalhes que você precisa entender da tua operação. E tem muita empresa, né, que deixa como despachante e tudo mais. Mas é importante, assim, você trocar uma ideia, entender qual que é o melhor cenário, né? Sim. Para qualquer operação, você vai ter vários cenários para atuar. E dependendo do país, tem muito mais burocracia até mesmo para o trânsito da mercadoria, né? Por exemplo, se for origem animal ou, digamos, com excesso de altura, de excesso de peso, aí tem que... Ou só pode andar à noite, ou tem que ver os pedágios, né? Já se torna bem mais complexo essa parte também, né? E tem também as cargas do projeto, né? Que fogem um pouco aí da... Químico. Mas até máquina, eu já tive bastante, um case bem específico, assim, que daí gera bastante custo, é a questão de amarração, às vezes, de um flat rack, por exemplo, que você precisa contratar um engenheiro que vai gerar um projeto, e esse projeto vai ser feita a amarração para que a mercadoria fique num container flat rack, né, e que tem excesso. Vai uma grana de cinta. Nossa! Vai uma grana. Existem algumas embalagens específicas, por exemplo, desse mesmo de máquina assim, que vai aberta ou que vai num container open top. Às vezes uma embalagem a vácuo para proteger aquela máquina que você também tem que fazer de acordo com o Incoterm. Que ela vai ficando no formato, né? Isso, sim, então e aí você impede, né? Ajuda muito a conservar também, porque a gente sabe que vai passar pelo mar todo aquele tempo, pode, né, ter chuva, pode ter um monte de coisa que pode acontecer para estragar. Então, esses custos, às vezes, a gente não está esperando. Como eu falei já antes, às vezes a pessoa só vai converter o valor da máquina ali e botar os 100%, que é os impostos e as despesas, não considera isso, né?
E às vezes aí você vai levar uma surpresa ali de pagar uns 20 a 30 mil dólares só para fazer esse processo de preparar a máquina, né? Às vezes a máquina também não consegue embarcar, precisa contratar um guindaste para carregar, para botar ela dentro do container, né? Num open top, por exemplo. Então é importante, eu acho que a logística é o momento que pode dar mais estresse em produtos que fogem um pouco assim do padrão, porque ele pode gerar muito custo e geralmente você não tem um contato tão próximo com empresas de fora que podem conseguir uma negociação boa para ti. Então você acaba ficando na mão às vezes de empresas que você não tem tanto a experiência, porque às vezes é um projeto spot e é nesse momento que vem a facada. E dói. É nesse momento que tem que se preparar, né? Esses dias a gente teve uma carga para pegar um maquinário numa estação de esqui. E no momento da cotação, em nenhum momento informaram que precisava de um caminhão específico para andar na neve. Tipo, não era um caminhão com a corrente. Era um caminhão específico para tirar a neve da frente, etc. Aí foi lá o caminhão tentar coletar. Chega lá e aí, não chega, não sobe mais. Volta, frete morto, e vai fazer a cotação disso ali de novo. Sacanagem do exportador também não ajudar, né? Não, exatamente, porque o exportador estava ciente, né? Pô, um lugar muito diferente, né? Pô, neve. Que a gente vê, lugar neva, mas pô, o caminhão chega lá, a gente acha estação de esqui, tem partes que não tá nevando, ou pode deixar um pouquinho antes da mercadoria. Aí começa... E esse caminhão é muito específico, assim, o valor é muito alto. E daí mandamos uma cotação pro cliente novamente. O cliente, não, agora vocês estão querendo me roubar, porque daí não avisaram, não sei o quê. Não, porque é um caminhão muito específico, tem que ser... Não é todo lugar que tem, para chegar lá demora muito, então sempre verifica essa questão logística. Até também o porto, né? Às vezes o porto está fechado, está com... o booking não vai ter agora para o próximo navio, vai ter daqui a 3, 4. Às vezes tu consegue verificar uma logística para levar um outro porto que tenha navio com saídas mais próximas, né? Um navio feeder, né? Que vai levar pro porto principal, verdade. E o mesmo é para produto químico, que aqui no Brasil, para transportar, eu acho que a transportadora tem que ter uma licença da Polícia Federal. Isso mesmo. Então, assim, não é toda transportadora que vai poder fazer o transporte, né? Depende do químico, né? Depende a classe perigosa dele, né? Depende. Mesma coisa também para embarcar no navio, né? Também tem toda uma documentação. Carga perigosa por si só é um belo custo extra, né? Meu Deus do céu. Nossa. Aqui, e tem também, a gente está falando bastante do marítimo, tem o aéreo, né? Que também acontece bastante esse problema com questão de carga. O raio-x? O X-ray? O famoso. O famoso X-ray. E aí tem muito mais limitação, né? Que a IATA dá para cargas que podem viajar, porque a maioria das cargas viajam com aeronave de passageiro, né? Sim. E muita gente não sabe, mesmo estando no comércio exterior. Acho que é só as grandes aeronaves cargueiras, mas a maioria vem no mesmo lugar que vem a tua bagagem, lá a tua mala quando você viaja. Gente, não tá descendo Antonov todo dia no Brasil com carga. Não tá. E às vezes o cliente não entende, porque rola, né? Isso. E eles dão prioridade pra bagagem, né? O Zezinho voltou da Disney lá com 10 malas. Sinto lhe informar, mas a preferência dele. Tem uma ordem de preferência, né? Da IATA. Alimentos, tem o esquife primeiro, né? O esquife primeiro, bagagem, funerário e tal. Então é a bagagem e a carga é por último, né? Exatamente. Então, como essas aeronaves também têm o passageiro, e a regulação também é por isso. E aí por isso não dá para carregar bateria, né? Você tem que pagar uma taxa se carregar, tem uma série de limitações de aparelhos e equipamentos com bateria. Enfim, esse também é outro custo extra que a gente não está preparado, né? Quer explicar melhor o X-Ray, que tanto se fala do aéreo, tu tá ligado? O X-Ray ele é selecionado, né? Ou às vezes o cara vai lá, eu acho que olha pra mercadoria e seleciona. Não, vamos passar o X-Ray, foi selecionado, né? Não é um... Porque, assim, às vezes no fluxo, depende do aeroporto também, né? Não é toda a mercadoria que é selecionada. Porque não dá tempo no fluxo ali da operação do avião, não consegue ver toda a mercadoria. Então é selecionado e realmente o custo só vem... tu paga. E aí demora um pouco mais também, né? Quando ele é selecionado. Isso é na Europa, né? Eu lembro que era na Europa e eu lembro que tinha... que era minhas épocas de construção naval. Eu lembro que tinha algum país, eu acho que era Noruega. Cara, qualquer coisa dava X-Ray. Não importava, eu mudava de agente de carga e tal. Claro, tu começa a pensar, então, de sacanagem comigo. Mudava, dava X-Ray direto, assim. Mas eu não lembro o que era exatamente, o que puxava, assim, dos caras quererem olhar e era seguidamente, assim. É que tem países que são mais burocráticos. Sim, então, eu lembro que a Noruega era bem chata, assim, pra esse tipo de coisa. E até pensar que, né, no próprio órgão anuente lá,
é uma forma de fiscalizar mais barata para ele, porque ele está repassando a despesa para você e não precisa colocar, né, a pessoa lá para ir lá e analisar a tua carga, a não ser que no raio-x apareça. Então, se tiver alguma coisa muito estranha ali, já para ali, né? Ele otimiza bastante a burocracia lá também no país, né? E é segurança, né? A gente acha que é ruim, etc., mas é segurança. Quantos aviões que a gente vê que pegou fogo, não sei o quê, que alguém não declarou bateria. Eu tenho certeza aí já sabe, é o blacklist ali, não embarca mais. E certeza vai investigar que... se realmente não sabia se tinha bateria, tanto agente de carga. E a cadeia toda, né? Cadeia toda. E é problema. Tá? Mas tenho certeza que se você viaja no avião lá, né, não vai querer que encarregue uma carga lá que eles não viram, né? Que a carga podia explodir no meio do teu voo. Tenho certeza. É verdade. Mas sabe que na pós eu tive uma professora que ela foi auditora, né, da Receita Federal. E ela falou um exemplo pra gente que... Ela comentou que uma carga estava declarada como pedras ornamentais para piscina. E essa carga estava indo para Jamaica. Então, eles foram fazer a vistoria. Tinham blocos, né, dentro do container. E eles retiraram vários. E eles quebraram e tinha droga dentro. Então, às vezes, pela descrição da mercadoria já levanta uma suspeita. Então, é questão do país, né? O país importa realmente pedras ornamentais para piscina? Pô, é a primeira importação da vida. Então, tem descrições que acabam levantando um pouco de suspeita também, né? Tudo que é diferente, né? Acaba puxando não só a nossa receita aqui, mas dos outros países também. Pô, um negócio que é muito diferente. Vai dar alguma fiscalização, eles vão parar, vão verificar o que é, o exportador já teve alguma coisa errada. É isso mesmo, né? Então, antes de tudo, é importante saber de onde está importando, né? Então, um país está em crise, você depende só de um país, né? Por exemplo, quem depende hoje, o Brasil teve a questão do fertilizante da Ucrânia, né? Então, foi um ponto que se fez parar e pensar, poxa, a gente importa 80% de fertilizante. Então, 20% só aqui na cadeia nacional a gente precisa, né, pelo menos 50% ter aqui não depender dos países. Aí tinha Canadá fornecendo, aí foi todo mundo comprar do Canadá, aí não tinha mais. E aí o preço sobe. O Brasil tinha um estoque até outubro, eu acho, né? E a guerra ainda continua. Então, né, ninguém... Não se tem uma previsão. E a própria pandemia, né? Poxa, a própria pandemia. China, parou, todo mundo importa da China. E a China ainda está com aquele programa de Covid-0, né? Exatamente. Não é papelão, faltou papelão. Quem esperava que faltar papelão? De tanto iFood que o pessoal saiu pedindo, mas papelão. Embalagem, né? Exatamente. O pessoal de cervejas também, né? Passou dificuldade com a garrafa, né? Também, garrafa, É isso mesmo. E aí tem que refazer os custos só para ver outras embalagens para carga. Isso é muito... Mas a gente não pode esquecer do despacho aduaneiro na exportação também, né? Lá no país de origem tem que acontecer. E não é nem tanto a questão do custo, mas é que às vezes tem que tomar cuidado que não é em qualquer país que, digamos, se você comprar Ex-Works, tu vai poder fazer o despacho aduaneiro pelo exportador, né? Assim como aqui no Brasil, né? Tipo, a empresa lá fora não pode fazer o despacho aduaneiro aqui no Brasil e tem muito país que é assim também, né? E aí esse custo tem que ser do exportador, né? Inclusive tinha um Incoterm, né, que não era válido no Brasil porque o DDP... o DDP? O DDP só para remessa expressa. Que ele pode. Porque ele não pode pagar, né, sem o CNPJ. Mas a questão de importação, a parte burocrática é engraçada, assim, porque tem países que não são tão burocráticos quanto o Brasil. Então, por exemplo, a China. A China, eu trabalhei numa indústria que a gente tinha que refazer tanta documentação deles, eram sempre... produtores pequenos, né? Nunca eram o mesmo. Então, eles mandavam pra gente um envelope com vários papéis em branco, assinado e carimbado. Tanto assinado pro chinês. Se tu precisar, tu imprime aí, declara aí pra Receita Federal e não me incomoda mais de ficar mandando documento original pra ti. Ele mandava várias folhas com só carimbado e assinado pra gente imprimir o que precisasse ali, o que fosse solicitado, entregar a documentação. Porque é bem lembrado. Esse normalmente é um custo depois do embarque, mas dá pra gente entrar, que é o courier de receber os documentos, né? Às vezes a gente já tem que receber, mas já manda antes do embarque, quando não tem questão do conhecimento do embarque, mas é um belo custo que a gente tem que tomar cuidado. Se vier o documento errado e precisar pedir de novo depois, ali os $40, $60, isso aí, na cotação atual... É um jogo de Play 5, um jogo de Play 4. É uma janta chique, né, que a gente gasta só para enviar documento, né? Então tem que tomar cuidado com isso também. A parte documental é primordial, né? E o tempo, né, que leva para chegar e tal. Também. Tem que tomar muito cuidado com isso também. Mais algum custo que ficou de fora?
Tá barato ainda? Vamos lá, vamos pensar mais. Sem falar do frete. Sem falar do frete. Imposto de exportação em outros países. Eu nunca tive alguma mercadoria que eu importei que teve imposto de exportação. Eu lembro... Tem o dumping, né? Mas não é um porto, não é um imposto de exportação, né? Depende de quem tu vai comprar, então... o que eu tinha, acho que era Singapura, que aí o exportador pedia para mandar o BL, só uma cópia do BL, porque ele precisava disso para registrar acho que na alfândega deles, para eles não pagarem imposto. Porque aí eles estavam declarando que era uma exportação, que se eles não apresentassem um BL para justificar... Então era um custo que ele estava evitando, mas que eu tinha que fazer a minha parte, que senão eles iam ter esse custo também. Na China é bem comum, né? O tax rebate, que eles têm incentivos para exportação lá e ele recebe uma porcentagem do valor da mercadoria em dinheiro de volta. Tipo um cashback? Olha só. Então ele tem que comprovar com o BL que ele exportou. E aí ele precisa botar isso. E aí por isso que em vários produtos a China é competitiva, porque ela tem um tax rebate, às vezes até de 15%, 20%. É bem expressivo. E é bem comum eles fazerem isso aí. Nossa, que interessante, não conhecia essa. Uma espécie de intervencionismo para incentivar exportações. Aí os caras conseguem ficar mais barato ainda, e aí começa todos os problemas que a gente conhece. E também eles evitam que as empresas montem outras empresas fora da China só para receber o dinheiro. Então eles têm a prova que o dinheiro vai entrar ali, entendeu? Para eles terem isso aí. Então isso ajuda também a eles manterem manter os impostos em dia. Porque é bem comum também, né? Várias empresas fazerem por uma offshore, né? Sim. Toda a operação e ela sai de um lugar, vende para outro. E inclusive Nova Zelândia é bem comum ter empresas lá. Chinesas lá na Nova Zelândia e os outros que a gente já conhece, né? Ilhas Caimã, Singapura, BVI, também, então várias outras. Hong Kong é bem também Hong Kong comum. Os paraísos fiscais. Isso até dá um tema, né, do paraíso, falar em algum coisa só sobre paraíso fiscal. Então tem que arrumar alguém bom para falar câmbio. disso, porque esse é mais sinistro mesmo. Mas é um negócio que perguntam bastante mesmo, né? Que tem que pagar imposto de renda e tal para subserviço. Eita. Exatamente. É uma, né? Que isso é uma coisa comum no agenciamento de carga, né? Se tu vai pedir para embarcar em algum paraíso fiscal, tem aquele imposto de renda para pagar, Exatamente. né? A não ser que passar, tem... a não ser que taxa, tem os agentes que utilizam, às vezes, em outros países, o agente de carga, né? Também. Até onde eu sei, nunca vi isso ser ilegal aqui no Brasil. Eu nunca vi dar problema, né? Que seja tudo certo. Mas eu sei que tem os agentes de cargas, os globais, eles são mais resistentes com isso. Eles falam, tem que ser o agente de carga que está naquele país do embarque, e aí tem que pagar o imposto. E aí que para nós às vezes tem mais dificuldades, né? É mais um custo que tem, né? É isso. Mas, mais algum? Será que eu esqueci mais algum? Armazenagem na origem também? A armazenagem na origem, quando dá problema, é verdade, né? Tem que pagar a armazenagem na origem, né? Às vezes eu tive um caso uma vez que a gente teve que coletar mercadoria, senão o exportador ia cobrar a armazenagem de nós, que já estava no armazém, e a gente teve que coletar para deixar em um outro armazém, e aí essa exportação não estava deferida ainda para embarcar, e aí a gente teve o custo de armazenagem para pagar. Também tem que entrar se tu não fizer a logística, né, da burocracia, também vem esse custo, né? Carga parada é prejuízo. Tem isso. Porque custa até para o exportador manter lá no armazém dele, né? Dependendo do tamanho da carga, né? Uma carga refrigerada, por exemplo, né? Então, a gente tem bastante disso. Mas também, voltando um pouquinho no aéreo ali, eu tenho carga congelada, né? Então, trazer no aéreo é uma emoção. Gelo seco e falta de gelo seco no mercado. Tem várias formas, né, de trazer uma carga congelada, né? Porque, por exemplo, a Argentina é um país que eles lacram e não tem mais como abastecer, né? Colocar o gelo seco. Então, do jeito que saiu, vai chegar aqui e aí... Tem que ser muito rápido, né? Depende da logística, né? Vir direto, se não ficar no aeroporto lá. Eu já tive carga que ficou no pátio do aeroporto e perdi a carga, né? Então, era carga pequena, mas assim, a gente precisava. Então, é bem complicado. Carga refrigerada, congelada, é bem difícil no aéreo, assim. É todo um planejamento e já com um pouquinho de risco ali, né? De perder a carga. É bem complicado. Eu lembro uma vez, minhas épocas de 3 júnior aqui no Univale, que a gente importou, acho que, micro-organismos. E aí, cada aeroporto que descia, ia fazendo o traslado, tinha que apresentar uma autorização para abrir a caixa, colocar mais gelo seco. Nossa, era um saco. Era muito burocrático. E se vacilar,
perdia tudo. Mas até mesmo o rodoviário tem que ter um jeito de estufar a carga, porque senão não passa o frio, né, no meio da carga. Então, quando o mapa, a Anvisa vai fazer uma vistoria, eles vão direto no que está no meio do caminhão, para ver se aquela parte ali pegou o frio, né? Porque o que está nas laterais, ele é mais comum manter o resfriamento, mas o que está no meio, não. Então, a carga ela não pode estar muito... As caixas não podem estar muito juntas. Não podem estar muito juntas justamente por causa disso. Então, para passar realmente o frio ali, né? Então, dependendo de onde você vem... O Chile, essa nevasca que deu, não precisava nem ligar. Economizava ali um pouco, né? Deixava o caminhão lá. Mas é mais um custo, né? Porque é um estufamento especial, né? Tem que tomar esse cuidado. Às vezes tem que colocar alguma ripa entre às vezes entre os acaba volumes, perdendo né? espaço, né? Mas mil vezes perdeu espaço que a carga, né? Então é bem complicado, assim. Até uma curiosidade sobre essa questão da refrigeração, não é só o custo, mas alguns produtos específicos eles perdem valor de acordo com o tempo que eles ficam parados. Por exemplo, o salmão, vindo do Chile, ele perde de 30% a 70% do valor de mercado se ele demora mais de 7 dias do que ele foi pescado para ser entregue. Porque ele é fresco, né? Ele é refrigerado, mas... não é congelado, né? Ele não é congelado, ele é fresco. Então, assim, quando está perto do vencimento, você tem que congelar para não perder a carga, né? E aí você perde valor, porque você acaba congelando, tem uma validade maior, mas você pagou por um produto fresco. Então, tem várias... A logística é complexa, né? Tem que ser muito, muito, muito olhado ali, todo mundo da operação, onde é que está a carga e o documento, e tudo muito perfeito para não ocorrer nenhum atraso, porque como ele falou, né? Ele já chega aqui para venda com poucos dias. Caramba. Né? Então, ele é um processo bem dinâmico, assim. Fechamos os custos até o embarque. A gente vai ter que gravar um depois do embarque em diante. Acho que dá para dividir em 2, né? Nossa, passou rápido, hein? Passou rápido. Você tem que passar rápido porque a gente fala de custo. É verdade. Se for puxar, pode ver que a gente esqueceu alguma coisa que não para de aparecer custo sempre, né? Vamos... Não, se falar custo no destino, aí... mas vamos pedir até para ajuda do pessoal. Você que tá assistindo, chegou até aqui. A gente esqueceu de algum custo? Faltou... Alguma coisa ficou de fora? Põe aí nos comentários. O que tu achou de falar um pouco de importação de salmão? Parece interessante, né? A gente pode voltar com esse tema também, que vai ser bem legal. Lembra de curtir, compartilhar, comentar. Se tu quiser aqui, apoiar a gente, se a sua empresa tá gostando desse projeto, quer fazer parte disso, vem conversar com a gente. Então, por hora é isso. Trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.